esse é o Saia da Toca. É um desafio que eu propus me fazer primeiro, de fazer essas sequências de lives e também de convidar pessoas que pudessem nos inspirar, tanto a mim quanto a você que está aí ouvindo do outro lado, a se jogar, se colocar no palco, porque eu acredito muito que os bons profissionais ainda estão com medo, cheios de crenças, cheios de timidez e não estão ocupando o seu lugar, o lugar de destaque aqui na rede. E acreditem, o mundo precisa conhecer você. As pessoas estão esperando por você. E aí o desafio é de trazer pessoas que passaram pelo processo, né, que tiveram também a sua iniciada, que todo mundo tem, né, mas quase ninguém conta como foi esse início, e mostrando que cada um teve sua dificuldade, cada um teve seu momento, cada um achou também que não ia dar certo, que não ia dar conta, mas está aqui ajudando, brilhando e ajudando as outras pessoas, que para mim o principal é isso. Claro que a gente precisa de dinheiro, claro que a gente precisa vender, mas o dinheiro vem, o dinheiro é consequência. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu tenho certeza que a Lana vai dar show aqui, comentando sobre isso. Lana, você já conhece a dinâmica que eu faço, porque a gente participa. Inclusive, deixa eu passar dois recadinhos para vocês. Um recadinho é sobre a imersão Saia da Toca, que é na próxima terça-feira. Lá no final eu falo mais um pouquinho sobre isso. Quem tiver vontade, clica lá no link da bio. Tem várias informações sobre isso, que é esse desafio para você preparar seu roteiro para fazer uma live, um vídeo ao vivo, se destravar para os stories. Então, eu vou trazer tudo que eu fiz comigo, eu vou trazer para vocês de forma prática, com exercícios. E a segunda nós participamos da AGE, eu achei legal eu falar sobre isso aqui. A gente participa de uma associação de jovens empreendedores aqui em Salvador, foi lá que eu conheci a Lana. E eu falo muito sobre rede de apoio, sobre estar num ambiente de crescimento, de pessoas que estão evoluindo no mesmo caminho que você. E porque isso fortalece muito. Até o meu desafio, Landa, eu vou fazer Ai, esqueci a palavra. Coisas de introvertida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: um incentivo que eu tive também de fazer essa maratona de lives foi quando eu lhe conheci, quando eu vi a sua história, quando eu ouvi a sua história, quando você contou, se apresentou nesse grupo da AGE que a gente participa. E aí eu disse, caramba, eu tenho que explorar mais isso, eu tenho que me jogar mais, eu tenho que mostrar mais esse amor que eu tenho. Porque a gente participa da mesma diretoria, gente. Então, eu estou conhecendo Lana, a gente não se conhece ao vivo de toque, sim, mas a gente se conhece por todas as reuniões que a gente faz. E me incentivou a me desafiar também a estar aqui. Porque você é muito mais comunicadora do que eu, vocês vão perceber aí. Mas a forma como você aborda tudo, como você trouxe tudo, fez assim, poxa, ela faz com tanto carinho, com tanta docilidade, com tanto... Eu também quero, eu quero esse negócio aí. E aí, é uma confissão, aí a palavra veio, é uma confissão que eu estou fazendo aqui para você e para todo mundo que está assistindo, porque é isso, é a gente se inspirar por pessoas e a gente encontrar a nossa maneira de fazer. Então, falei os dois recadinhos, né? Da imersão e de entrar na AGE, se associar a esse grupo de pessoas que estão no mesmo objetivo que você. Porque uma hora ou outra a coisa vai dar certo, você vai ser inspirada, você vai fazer negócios e você vai se sentir fazendo um bem para outras pessoas. Tem outras associações por aí, mas eu participo dessa e eu incentivo vocês a entrarem nessa. Tá, e aí o desafio que eu faço sempre é se apresente, diga quem é você de essência, sem dizer qual a sua profissão e o que você faz. E aí depois eu explico o motivo para quem ainda não conhece. Vai lá, joguei a bola para você. Beleza, vamos lá. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que faz tudo aquilo que faz o coração bater mais forte.
Eu acho que esse é o meu lema de vida. Eu poderia me definir assim, como uma realizadora de sonhos. E aí, com isso, eu nem preciso dizer o que é que eu faço, né? Porque é tudo aquilo que eu coloco no mundo, todos os projetos ou todos os negócios, eles antes nascem muito aqui no coração. E eu tenho realmente essa paixão, esse impulso por criar, realizar de fato, colocar no mundo. Eu sempre digo assim que eu gosto de movimentar, colocar ideias em ação. E eu acho que isso resume muito o que eu faço. Sou uma pessoa, assim, de fato, apaixonada pelo meu trabalho, por tudo que eu realizo, porque isso tem um sentido, um significado muito maior, que é o que a gente vai conversar também aqui um pouco hoje, né, sobre propósito. Então, acho que eu me definiria assim. Sai bem? Dá para entender? Ah, claro. Aí a dinâmica é você falar do jeito que você quiser. Por quê? Porque quando a gente se apresenta, chega num local e a gente diz assim: eu sou consultora, eu sou advogada, eu sou dentista. O que que acontece com a pessoa que está do outro lado ouvindo você? Ela vai categorizar você. Então, tudo que você vai falar, quando você diz eu sou essa profissão, ou eu faço esse serviço, ela vai procurar dentro da mente dela, nas caixinhas que ela tem de referência para aquele tipo de profissional, para aquele tipo de serviço. E aí ela vai colocar você dentro dessa caixinha. Então, tudo que você falar, ela vai comparar com uma experiência que ela já teve. E qual é o problema disso? É porque a gente não sabe como foi a experiência dela. Então, pode ser que ela tenha tido uma experiência ruim com uma dentista, com uma consultora. Então, ela vai, tudo que você falar, o cérebro dela vai rebatendo e dizendo: não, 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 isso não é, ela está falando, isso não é certo, não é assim, não foi assim, não é desse jeito. E aí, o que que acontece? Ela não lhe ouve. Uhum. Porque, de fato, ela não presta atenção no que você está falando. E aí a dinâmica é você criar uma apresentaçãozinha que não diga exatamente o que que você faz, para que a pessoa se encante com você antes de qualquer coisa e ela fique curiosa. Porque vai dizer assim, eu sou realizadora de sonhos, a Lana entrega amor. Que diabo é isso? E a intenção é justamente essa, de fazer com que você dê um segundo passo para um início de uma conversa. Porque quando você se apresenta, eu sou isso, isso e isso, pronto, acabou. Você não Não tem dá esse pra conectar. diálogo, Sim. não gera esse diálogo. E fora disso, além disso, antes, é porque nós estamos passando por um processo que a sociedade ela se esqueceu de quem ela é. E os profissionais, principalmente os da nossa idade, mais velhos um pouquinho, eles misturaram muito quem sou com o que faço, né? E quando você não tem essa dissociação do que é você e do que é o seu serviço, você não consegue perceber o porquê que você faz, você não consegue reconhecer uma maneira de você dizer que entrega valor e não entrega só um serviço, porque está muito misturado. E a reflexão que eu faço, porque eu trabalho marca pessoal, é justamente de separar quem é você, quem é o seu trabalho, o que, que você faz, para depois a gente juntar tudo de novo. Mas juntar de uma forma que entregue amor, que entregue emoção, que entregue sentimentos. Então, é por isso que eu tenho feito essa dinâmica. Se vocês tiverem curiosidade, a gente tem 3 semanas de live já e todos os que vieram fizeram essa dinâmica. Tanto essa quanto a que eu faço lá no final. É bacana porque você vai percebendo como que as pessoas se apresentam. E é muito show isso. Então agora você diz, sim, o que é que você faz? Como é que as pessoas recebem esse amor seu? Então, é engraçado que foi realmente num processo de branding que eu consegui criar um nome, uma categoria para isso que eu faço, né? E eu fiquei muito emocionada quando recebi o projeto, porque trouxe uma palavra que traduzia muito bem isso, como uma impulsionadora de negócios femininos. E eu acredito que isso não poderia definir melhor, porque eu não só entrego estratégia de venda, estratégia de marketing, mas principalmente todo o apoio emocional até
e de incentivo mesmo, de motivação, de se colocar em ação, que uma mulher precisa para colocar o seu negócio no mundo. Então, eu ajudo ela a estruturar suas ideias, a organizar o seu negócio e a potencializar suas vendas também na internet. Então, eu gostei muito dessa palavra de ser uma impulsionadora de negócios femininos, porque eu acho que isso define muito o meu trabalho, de fato alavancar negócios, ajudar mulheres a se colocar em ação, a realizar os seus sonhos, a movimentar suas ideias. Então, esse é um pouquinho do que eu faço do meu trabalho através dos produtos, né, que eu disponibilizo. Exato. E aí é um recorte que você faz do seu eu, né? Você realiza sonhos, que é algo maior, e aí de repente você pode vir a desenvolver outros produtos que sejam ligados a isso, mas neste momento o seu recorte é impulsionar negócios. Pode ser que lá na frente você queira fazer uma outra coisa, né? Mas sempre ligado a esse sua essência, do que você é, do que você ama fazer. E aí tudo se torna muito mais fácil, né? E aí a gente já vai entrando no assunto de como descobrir que é isso que você quer fazer. Como ter esse start? Eu fiz esses dias uma publicação sobre. E a gente teve uma discussão sobre isso no Telegram, lá na AGE, sobre o diabo da persona, né? Que fica todo mundo muito preocupado em construir essa persona, em definir. E isso, no que eu coloquei lá, vem com o tempo. Porém, se você não souber exatamente o que você quer passar, você talvez não conecte com as pessoas certas e aí não descobre isso. E aí é que vem a questão da importância do propósito, né? Como foi para você identificar isso? E o que você ensina essas mulheres? Como é que você impulsiona essas mulheres a fazerem essa descoberta? Então, hoje todo esse trabalho que você está vendo aqui eu falar, até com uma certa facilidade, o que eu faço, o que eu entrego, ele nem sempre foi assim. Na verdade, eu nunca, não foi sempre que eu tive essa clareza. Eu gosto de deixar isso muito claro, né? Porque as pessoas acham que em um determinado momento elas vão descobrir o seu propósito de vida. Oi, vó, bom dia! As pessoas vão descobrir o seu propósito de vida e daqui a pouco ela vai ter um caminho claro, tranquilo para seguir. E não é bem assim que acontece, né? Quando eu comecei esse negócio, ele na verdade surgiu de um grande incômodo. Eu costumo dizer e definir esse incômodo como sendo uma coceirinha interna. Uma coceirinha é uma coisa que ela não tá ali te incomodando de fato. Mas, assim, não impede você de viver. Você continua vivendo, fazendo o que você está fazendo. Mas ela tá sempre ali te lembrando que existe algo que você precisa olhar para dentro. Então, surgiu exatamente assim. Eu sempre empreendi ao lado do meu marido. Na época era namorado. E eu não conseguia Chegou um momento da nossa sociedade que eu não sabia definir quem eu era. O que é que eu fazia, no que é que eu era boa, qual era o meu papel dentro do negócio. E aquilo tudo começou a coçar dentro de mim, de fato, para que eu fizesse uma viagem mesmo para dentro. Entender quais são as minhas habilidades, os meus talentos, qual era o meu papel ali dentro daquele negócio. E eu queria criar um negócio que tivesse o meu jeito. Eu não identificava ali, dentro do modelo de negócio que a gente tinha, que era um restaurante, eu não achava que aquele negócio tinha minha cara, minha essência de fato. E começou a pulsar muito dentro de mim essa vontade de ter um negócio em que eu pudesse criar minhas próprias regras, em que eu pudesse fazer do meu próprio jeito, né? E eu comecei a me movimentar, né? A característica muito marcante da minha personalidade é o movimento. Às vezes eu não sei para onde eu tô indo, mas eu tô indo. E no meio do caminho eu vou descobrindo. E é justamente isso que eu trago para as minhas alunas, para pessoas que fazem alguns processos comigo. Se movimenta, se coloque em ação, porque o movimento vai trazendo essa clareza que você precisa. Muitas vezes você está aqui no seu lugar, mas você deu um passo, você já vê o mundo de uma outra forma, você já tem uma outra perspectiva, você já tem novos insumos, né, dentro daquelas relações que você pode construir em um lugar diferente. E a partir daí, eu gosto de dizer também assim, propósito é uma coisa muito distante, né? Assim, qual é o meu propósito de vida? Quando a gente se pergunta, isso chega a vir assim um peso nos nossos ombros. Meu Deus, eu preciso descobrir meu propósito. Mas muitas vezes
você pode fazer o rascunho do seu propósito. E eu gosto de chamar do rascunho do propósito a intenção. Às vezes você não tem uma visão clara de onde você quer ir, mas você tem uma intenção. Como eu tinha. No momento que eu comecei, eu não sabia qual era o meu propósito, trabalhar com mulheres, criar um processo de mentoria, consultoria, um curso online. Eu não enxergava nada disso, mas eu tinha uma intenção muito forte dentro de mim. Criar um negócio que me permitisse ser eu, que me permitisse ter liberdade para criar minhas próprias regras e que eu pudesse trabalhar da minha casa, perto do meu filho, ter esse novo modelo de trabalho. Então eu só tinha isso. E com isso eu fui caminhando. Aí no meio do caminho as coisas vão se encaixando, digamos assim. Bacana. A gente trabalha na mentoria o Ikigai, né, que é a descoberta do propósito. E realmente é uma das ferramentas que as mentoradas dizem assim, eu tremi quando você passou aquilo. Eu levei 2 semanas para tentar entender, porque de fato a gente vem de uma sociedade que não olha para dentro, que vem fazendo tudo de forma automática e vem copiando muito o que está de fora, né? Porque a gente aprendeu a ser assim, a gente aprendeu a estudar para passar na prova, a gente aprendeu a decorar para poder ter a resposta certa, porque o erro não era permitido. E é muito difícil. Mas eu vejo também, principalmente da pandemia para cá, que as pessoas já estão mais conectadas com elas mesmas, porque foi necessário parar para fazer isso. E quem soube aproveitar esse momento está saindo aí na frente. E eu resumo o propósito como aquilo que lhe incomoda no mundo. Sabe? Quando você vê que tem alguma coisa ali, aquilo te deixa tão agoniada. Aí você começa a pensar o que que eu posso fazer para resolver isso que me incomoda no mundo, Perfeito. né? Só que a gente só chega a esse estágio se a gente parar e pensar na gente, se a gente parar e pensar no outro, se a gente parar e pensar em que exemplo é o que eu estou dando. E a junção da ferramenta do Ikigai é o que você ama fazer. Não pense em dinheiro, o que você ama fazer, o que já dizem que você é bom em fazer, porque tem características que provavelmente no seu processo as pessoas diziam, você é muito dócil, você é muito assim. E aí você de repente se atenta para essa habilidade que você tem, que você achava que não existia. E aí você vem para o mercado. O que que o mercado precisa? O que que está fazendo falta, né? O que que falta nesse mercado e que eu posso fazer com essa habilidade que eu tenho e com o que eu amo fazer. E aí a mais difícil, que é a última esfera do Ikigai, que é o que o mundo precisa. E aí eu junto todas essas habilidades que eu tenho com o que o mundo precisa, o que eu acho que o mundo precisa. A minha descoberta foi entender que o mundo precisa de mais energias positivas, de mais pessoas acreditando nelas mesmas e emanando níveis de energias positivas, porque eu acredito muito nisso. E aí dali eu venho desenvolvendo todo o resto e as intenções ajudam bastante nesse sentido, né? Antes eu não sabia que eu era tão que eu precisava e que eu queria essa questão da energia, mas eu sabia que eu queria ajudar as pessoas. Eu sabia que eu gostava de tecnologia, então eu fui juntando uma coisa na outra. E por que que você acha que é importante a pessoa se atentar para descobrir, para caminhar nesse processo? Porque é na caminhada realmente que a gente descobre, né? Não é sentar e preencher uma ferramenta. A ferramenta vai te dar algumas ideias, alguns insights, e de repente, daqui a 2 anos, você pô, ó, eu agora consegui juntar tudo. Mas por que que é importante encontrar isso? O que que você pensa sobre isso? Tem uma mensagem aqui, depois a gente lê, vá. Então, eu acho que eu vou falar, eu acho muito importante. Foi algo uma descoberta assim, muito importante para minha vida e que eu tento levar assim, para o máximo de mulheres que eu conheço. Eu digo que a minha decisão de empreender na internet com um negócio que leva meu nome, trabalhar minha marca pessoal,
foi pura e simplesmente a maior decisão egoísta da minha vida. Sim. Eu digo isso porque eu tenho hoje um desejo muito forte em ajudar outras mulheres, mas naquele momento da coceirinha interna, eu queria me ajudar. Eu queria sentir que eu era boa em algo. Eu queria ter um trabalho que eu pudesse me reconhecer naquilo que eu estava fazendo. Eu queria sentir que o meu trabalho impactava o mundo. E esse desejo era pura e simplesmente um desejo egoísta. E quando eu digo isso, né, como a gente tem um senso muito moral, muito crítico, assim, elevado com nós mesmas, principalmente nós mulheres, as pessoas estranham um pouco. Mas eu digo o seguinte, chega um momento da sua vida que você tem que tomar uma decisão egoísta, que você tem que parar de olhar só para as necessidades que as pessoas te impõem. A necessidade de você ter filho, a necessidade de você casar, a necessidade de você gerir toda uma casa, a necessidade de você seguir aquele scriptzinho da vida bem-sucedida, que é casar, é ter filhos, é se formar, é trabalhar 8 horas por dia em um determinado lugar. E naquele momento eu entendi que eu poderia ser mais. E eu acreditei que eu conseguiria ser mais. Então, o grande porquê da gente fazer essa viagem para dentro, da gente investir no autoconhecimento, da gente iniciar essa busca por um propósito de vida, ou seja, por resolver, achei isso fantástico a sua definição, resolver aquilo que te incomoda, é pura e simplesmente porque você pode mais, né? Porque não acredito que a gente veio nesse mundo aqui só para dar 8 horas do nosso dia num trabalho que a gente não gosta, que não nos faz feliz, só para trocar por dinheiro. Como o Mo falou aqui, e eu acompanhei isso, tenho acompanhado isso na vida dela, né? Ela disse aqui, a pandemia veio para me direcionar ainda mais no meu propósito. Cresci muito em todas as áreas da minha vida, de fato. E quem realmente pegou esse momento de pandemia para olhar para dentro, para todas essas coceirinhas internas e criar algo, botar algo para fora do mundo, né? Até eu acho fantástico, assim, essa sua ideia, Nanda, de propor um desafio para incomodar as pessoas. Porque naquele momento que eu estava começando, ter desafios como esse, ter conteúdos como esse, foi o que me moveram a agir, né? A gente ainda vai falar um pouco disso, mas eu acho isso aqui um incômodo fantástico. Porque faz você pensar, faz você parar faz você sair do piloto automático, faz você olhar para sua vida, para onde você está caminhando, para onde você quer chegar e o que é que você vai precisar fazer ou desenvolver para chegar até lá. Esse incômodo é necessário. Eu digo que eu só me movo por desafios. Se não me desafiar, eu não evoluo, eu não cresço. Porque a gente tem... Nosso cérebro quer ficar no quentinho, no quietinho, e ainda mais pessoas introvertidas, introspectivas, reflexivas, como eu sou, planejadoras, como eu sou. Se deixar, eu fico bem ali, eu não preciso ver ninguém. E você começou falando do egoísmo, tem umas publicações minhas que eu fiz aí, dizendo que o ego, ele é bom, claro, só que a gente veio de uma história de sociedade dizendo que se você falar bem de você, você é errado, se você olhar para você, você é errado, porque é egoísmo. E egoísmo, gente, egoísmo não é algo ruim. Egoísmo, na medida, é necessário. Essa reflexão que você fez de ter começado a fazer por mim é super válido, porque, primeiro, você precisa ter o seu amor próprio, você precisa ter autoestima elevada, você precisa se fortalecer. E, sim, você precisa colocar a máscara do oxigênio primeiro em você, para depois você ajudar os outros. Então, eu achei muito bacana você trazer isso, porque traz realmente essa reflexão da gente desmistificar essas palavras. Você, sim, primeiro precisa pensar em você. Teve uma coisa que minha mãe me disse em uma época, que eu nem me lembro o que estava passando, mas ficou muito a mensagem dela, dizendo assim, primeiro você precisa se fortalecer. Eu acho que foi quando eu saí da sociedade, quando eu decidi sair da sociedade que eu tinha e montar o estúdio. Ela disse, primeiro você precisa pensar em você, fortalecer você.
Porque eu pensava muito na empresa, pensava muito no Hugo, que tinha acabado de nascer, pensava muito no marido, e aquela situação da empresa já não estava mais dentro do meu propósito, já não era mais o que eu queria fazer. Então, ir e continuar era um fardo muito grande. Então, ela me disse: você primeiro precisa se fortalecer para depois você ajudar quem está ao redor de você. E o egoísmo é isso. Você primeiro precisa pensar em você. E tem dois lados. Quando eu descobri que eu não me colocava aqui na rede social, que eu tinha vergonha, que eu tinha timidez, eu fui em busca de fazer essa análise e eu descobri que eu não fazia por egoísmo. Porque eu, no meu estágio que eu estava, eu já era autossuficiente, eu já confiava tanto em mim, não tanto no meu serviço, né? Não tinha confiança no meu produto, no meu serviço, mas eu confiava em mim. Eu, como sou uma pessoa introvertida, eu não preciso estar em contato com pessoas. E isso pode ter muita gente aqui que também sente isso. E na época eu me sentia um ET, eu dizia: por quê? Porque eu não gosto de conversar com as pessoas, porque tem dias que eu acordo sem querer falar com ninguém. E eu descobri que, na verdade, eu não me colocava aqui, eu não transbordava o que hoje eu transbordo e não ajudava as pessoas, porque eu já era autossuficiente demais. Então, tem esses dois lados. Você primeiro precisa realmente entender quem é você e entender em que nível de egoísmo você está. Mas, de fato, ele não é errado. E eu entendo que na busca que a gente faz, quando a gente encontra o propósito, ele que se torna o combustível da nossa ação. Por isso que o tema da live é esse, porque eu vejo muito isso em você. Descobrir maneiras de você se reenergizar para estar aqui. Porque o desafio de estar aqui é o desafio de colocar a cara, fazer uma live, de você criar conteúdo todo dia, de você ter todas as atividades do dia organizadas e ter tempo para você e ter tempo para transbordar para os outros. Precisa de muita energia, precisa ter uma força muito grande. E a minha forma de encontrar foi quando eu descobri que coragem não é só fazer, é fazer com coração. Cor de coração, agem de ação. Coragem, fazer com coração. E como é que a gente encontra esse fazer com coração? No meu caso, foi através de encontrar o propósito. Foi através de descobrir o que eu poderia transbordar mais para as pessoas. E me conta, como é que foi esse seu chegar aqui? Como é que foi onde você encontra esse combustível para agir? Então, quando começou essa revolução toda interna de não me encaixar no que eu estava fazendo, de eu ter problemas no meu relacionamento, nos meus negócios, eu falei assim, eu preciso, tem algo aqui incomodando muito forte dentro, preciso olhar para dentro. Então, eu comecei um processo de autoconhecimento com uma amiga que foi minha mentora, a Adriana. Ela tem um processo de coach e eu iniciei esse processo com ela. E eu me lembro que é sempre assim, na verdade, tá? A gente vai buscar psicólogo, qualquer coisa que a gente for buscar, assim, a gente acha que a gente tem um problema. E eu falava para ela assim, olha, eu tenho um problema de comunicação, porque eu não consigo me desenvolver na parte de vendas no meu negócio, eu preciso resolver esse problema. E a última coisa que eu tinha era problema de comunicação. Existia uma série de outras coisas que aconteciam ali internamente dentro de mim e que me travavam para eu me comunicar. E eram algumas crenças em relação à minha própria capacidade. Por exemplo, eu tinha muita vontade, sempre tive vontade de me comunicar. Eu já tive blog, eu sempre utilizei as redes sociais, eu gostava muito de escrever. Eu já tive canal no YouTube que eu postei assim, muito tempo atrás, né? Então eu sempre teve esse desejo de comunicação. Mas eu acreditava que assim, eu tinha muito medo. Será que eu vou escrever alguma coisa errada? Será que as pessoas, sei lá, eu vou falar alguma besteira e vai vir alguém lá e vai fazer um comentário agressivo em relação. Eu ficava conjecturando coisas que só existiam na minha cabeça. E aí eu fui entendendo que assim, poxa, se eu tô insegura em relação a escrever alguma coisa, eu vou estudar para isso. Então a gente tem que entender ali o quanto o medo pode nos proteger de fazer uma coisa
ruim, uma coisa errada, uma coisa que pode dar problema, mas enquanto ele está nos impedindo também de agir. E eu sempre fui essa pessoa assim, ó, que eu coloco o pé e vou esperando Deus colocar o chão. Então, a primeira vez que eu decidi me expor aqui nas redes sociais foi completamente aleatório, porque eu sabia que se não fosse dessa forma, não iria acontecer. Então, eu peguei o celular e filmei falando sobre organização. Não sei nem pra que eu falei isso. Eu sei que eu falei lá assim, ó, gente, quando eu trabalho de casa, eu gosto de me arrumar, sempre gostei assim, de me arrumar, para dar a sensação de que eu estou sendo produtiva. Falei isso aí. Nunca tinha aparecido, falei isso. E larguei o celular longe. Depois disso, porque a gente acha assim, vou gravar meu primeiro stories e vou, pronto, desbloqueei. Não. Aí passei mais um mês sem postar nada, com vergonha daquilo. Mas aí fui realmente me colocando à prova. E participar de grupos, ter redes de apoio, grupo de mulheres, participar de desafios como esse, participar de momentos que me colocavam à prova, foi o que foi me ajudando a dar uns passinhos, me sentindo mais segura, tendo mais confiança. Mas foi também, de fato, um processo, uma caminhada. A primeira vez que eu fiz uma live, eu também abri assim, sem avisar ninguém. E na cabeça da gente, a gente fica assim, eu não vou avisar ninguém, porque aí eu não tenho a responsabilidade de falar nada demais, né? E aí eu fiz, a minha tá gravada, inclusive deixei lá. Eu abri a live, porque no outro dia eu ia fazer uma live, né? Eu tinha me proposto a fazer com conteúdo. Eu já comecei fazendo com conteúdo. Em vez de começar em dupla, que é mais fácil, eu já comecei sozinha. Não recomendo isso para ninguém, tá? Vocês comecem assim, ó, collabs, porque é mais fácil. Eu abri e abri assim, gente, eu estou testando para poder fazer uma live para amanhã. Eu disse, vou falar aqui 10 minutos só para testar, porque de fato o nosso cérebro ele não entende, né? O que está acontecendo, porque é muito novo para a gente. E eu me lembro que na minha cabeça ficava assim, como é que eu vou falar com um celular? E eu não sei quem está me ouvindo, e eu não sei como é que são as pessoas do outro lado. Porque eu já tinha feito palestras, eu comecei o meu destrave fazendo algumas palestras para grupos pequenos, mas você está ali no olho a olho com as pessoas, você tem aquelas técnicas, né, de você escolhe a pessoa vai e concorda, e você se fortalece. Mas na live não tinha isso. Aí eu disse, meu Deus, deixa eu entrar então, para ver como é, qual é o botão que aperta, para onde olha. E aí entrei, aí foi entrando gente, eu só estou aqui testando. Aí as pessoas começaram a perguntar, eu comecei a falar, eu falei quase meia hora, eu acho. Aí eu disse, mas sem conteúdo, sem nada, assim, ó, só, gente, eu tô testando, tô vendo como é, o áudio tá bom, a voz fica boa, porque aí a gente se olha, porque aí a gente vê como é que a gente fala. E tudo isso é um treino mental mesmo, né, de você ir se acostumando com você. Porque a gente veio de muito tempo só consumindo conteúdo, né, televisão, rádio. A gente não tinha essa experiência de ser produtora de conteúdo. Além de que muitos tiveram os pais dizendo, não se amostre, não. Menina que se amostra é vagabunda, é não sei o quê. Então, a gente veio com essas crenças de muito tempo. Ou então, não, você, na escola, você não podia se destacar. Se você fosse o melhor aluno, a turma caía matando em cima de você. Então, esse processo é lentinho mesmo, e você vai fazendo aos poucos. E quando a gente tem essa rede de apoio, a gente se fortalece bastante quando a gente encontra a nossa intenção. Sim. Quando a gente descobre que é muito mais a mensagem do que o mensageiro. Pouco importa a maneira como você está falando. No início, pouco importa a maneira como você está falando. Suas primeiras lives são para você. E para os que vão assistir depois, né? Tem gente que diz, eu não vou fazer porque se não aparecer ninguém, problema. Você está ali treinando e à medida que você vai fazendo, vai melhorando. Eu estou na terceira semana dessa maratona e hoje eu já consigo me sentir mais tranquila, batendo um papo aqui, sem precisar ver quantas pessoas entraram, qual é o horário. Às vezes eu até passo de uma hora. Porque isso já tem virado natural. Meu organismo já tem entendido como é que a gente se coloca aqui. E a importância do destrave, do saia, da toca, é justamente para eu dar esse primeiro passo.